Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Ok? Bom pessoal, vocês já estão vendo aí na telinha, também pelo título, né? Nós vamos aí fazer um comparativo entre o fundo R11 e o PTO11. E isso é de acordo com aí uma dúvida, um comentário aí do teu BDA Dicas, né? Um inscrito aqui no canal que, como vocês estão vendo na tela, diz aí, ó, muito bom o seu canal, obrigado. E esse vídeo também. Ó, o R11 estou de olho nele e no APT11 também. Vale a pena investir neles? Bom, como você já sabe aqui no canal, eu sempre faço algumas análises, né, impressões aqui através do Status Invest, o site, tá bom? Lembrando que aqui no site a gente não faz indicações de compra e venda, nós não fazemos esse tipo de indicação, entretanto, nós aqui no canal temos de uma forma educativa, temos essa visão também de passar essa forma educativa para a gente aprender, estudar sobre os ativos. Então vamos lá, eu estou aqui no campo sobre o IFIX, né, sobre o índice, né, como vocês também podem observar, e vamos ver como que como esses dois fundos se comportam, o que eles são, o que eles trabalham, né? Qual a finalidade, o segmento deles. Uma das coisas importantes a gente observar aqui é a gente olhar na composição do IFIX, que é um dos índices mais tradicionais aqui do Brasil sobre fundos imobiliários, ver a participação desses dois fundos. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, vamos fazer uma pesquisa rápida, vamos colocar aqui R11, olha só. No total de 108 fundos imobiliários que acompanham o FIX, o R11 está 106º, okay? Na lanterninha de participação, né? Com nada mais nada menos 0,093%. É pouquíssimo, né? Aqui ele já está falando qual o segmento dele, ele é um fundo de papel, ok? E aí tá aí, o atrio, REIT, recebíveis e imobiliários. Bom, vamos ver então agora o APTO11. Bom, o APTO11 então ele não faz parte do IFIX, ele não tem os critérios básicos para fazer parte. Então só por aqui podemos dizer que o R11 ele é bem mais interessante do que o APTO11. Mas antes de tomar qualquer tipo de conclusão, porque a gente não pode tomar uma conclusão só através disso, precisamos de mais informações. Eu vou usar aqui uma ferramenta do Status Invest, que é o comparador de FIIs. Isso aqui é somente para a gente ter algumas comparações e ver algumas informações, tá bom? A gente também não pode tomar decisões de compra e venda somente baseadas nesse tipo de ferramenta. Então, incluí aqui o R11 e o APT11 para fazer um comparativo entre os dois, para saber qual é o melhor. Olha só as informações que a gente acaba tendo. O R11 ele acaba ficando na primeira colocação, enquanto o APT11 fica em segunda. E vamos entender algumas coisas. Olha só, ele tem 3 índices que ficam em primeiro lugar, enquanto o APTO só tem 1. Bom, os índices que está sendo avaliado é o Dividend Yield. O Dividend Yield entre os dois, o R11 está em 19,24%. Hoje eles estão aí divulgando os seus resultados de dividendos e aumentou, estava 17 hoje de manhã e subiu para 19,24. E o APTO11 fez as suas divulgações também, entretanto permaneceu na mesma porcentagem de 11, perdão, estava 10 e aumentou 1%, ficando aí em 11,27% de dividend yield, que não é ruim, por sinal, apesar de ter perdido por o R11, não é ruim. O PVP, um dos índices que é muito importante, na minha opinião, quem ganha é o APTO11, que ele está com um desconto maior, né? Chegando a 9% de desconto, encontra 3% de desconto, ou seja, o PTO está mais barato que o R11. Entretanto, o R11 ele tem 2,43% aí do seu dinheiro em caixa, contra o absurdo, na minha opinião, isso aqui é só uma opinião minha, o absurdo de 13,93% do APTO11. O que isso significa? Significa que tem muito dinheiro no APTO11 parado, um dinheiro extremamente parado que poderia estar trabalhando
para o cotista, trazendo rendimentos, talvez os rendimentos fossem maiores no APTO11 e não está trazendo porque esse dinheiro está em caixa. Ao contrário do AR11, que tem 2,43% de caixa parado, né? O restante do dinheiro está trabalhando e trazendo resultados. E nós estamos vendo os resultados aqui, ó, no Dividend Yield. No terceiro item, que o AR acaba ganhando, e para mim ainda continua não sendo tão bom, mas em comparativo ao AR11 e o APTO11, o AR ganha porque, olha só, a liquidez média diária. Ele tem uma liquidez aí de R$ 342.331,86 contra somente R$ 72.698,40. Isso aqui é uma média diária de negociações de compra e venda que temos entre os dois. Entretanto, os dois têm uma liquidez baixíssima. É claro, comparar mais de 300 mil com 72 mil, o AR11 está muito melhor que o APTO11. Entretanto, os dois ainda têm uma liquidez muito baixa. Isso é fato, os dois têm uma liquidez muito baixa. E é o que me incomoda também nesses dois. Então, pessoal, é muito importante a gente sempre deixar ali qual é o perfil de investimento que nós somos. Porque um perfil conservador, só por essa análise aqui que a gente está fazendo, mais o que a gente olhou aqui no índice, a gente não deveria, conservador, não vejo pelas critérios de investidor, perfil de investidor, que tem esses dois tipos de fundos imobiliários em sua carteira. É claro, isso é uma decisão que você, investidor, precisa tomar, mas eu não vejo nenhum motivo para ter, está totalmente fora dos critérios. Por isso que é importante sempre acompanhar. Outra coisa, e o conservador, e o moderado? Moderado, talvez, mas não vejo com um fundo para o moderado. O moderado ele quer uma coisa mais arriscada, mas ele é um fundo mais robusto, um fundo mais com indicadores muito melhores, né? Por exemplo, se eu colocar aqui mais um fundo, olha só, se eu, sei lá, colocar um CPTS 11, se eu colocar, sei lá, MXRF, se eu colocar, sei lá, TRXF11, tô colocando fundos imobiliários aqui aleatórios. Olha só o que vai acontecer. O AR11 ele só perde pro TRXF11, porque por o MXRF11 e o CPTS11, que é um dos seus pares, ele perde totalmente. Ele perde para esses fundos imobiliários, justamente porque ele não tem os indicadores tão bons. Ok? Eu coloquei o TRXF1 porque veio na mente, mas ele tem um segmento também um pouco diferenciado. Ele é um tijolo, enquanto os outros nós estamos falando de fundos de papéis, tá bom? Então assim, nós podemos já perceber que é diferente e que se você coloca um fundo imobiliário aí qualquer outro, ele já perde. Então a gente precisa tomar cuidado bastante com isso. Mas vamos ver aqui, ó, a rentabilidade. Olha só, se a gente fazer um comparativo aqui, olha só, vamos ver a rentabilidade deles. O fundo AR11 ele teve seu início aí em 2020. Já o APTO11 ele só teve início aqui no ano de 2022. Então vamos igualar aqui a série histórica para termos um comparativo, e os dois estão negativos. Olha só, o AR11 está em menos 7,76 e o APTO11 menos 13,60%. Os dois estão negativos. Se a gente colocar aí, incluir os dividendos, que aí o AR11 acaba, né, se sobressaindo bastante, ele acaba ficando em positivo, né, em 5,98% positivo, contra o APTO11 que continua negativo, porém em 4,80%. Né? E aí a gente precisa analisar justamente essa situação referente ao tempo. Os dois fundos, eles se mostram, pelo que eu percebo assim, mais para o perfil agressivo, porque eles são bem recentes, não tem um histórico lá tão grande assim para a gente poder analisar e verificar, né? Mas
É claro, comparado até agora, o AR11 e o APT11, o AR11 parece que está sobressaindo melhor. Vamos ver mais algumas informações do AR11? Vamos pegar aqui, ó, volatilidade. Olha só, volatilidade. Aqui no Status Invest tem um indicador bem interessante. O índice do IFIX, ele tá aqui em cima, enquanto o AR, olha só. Então esse AR é muito volátil. Vamos ver o PTA11. Vou colocar o PTA11. Também vai ficar ainda muito mais, olha só. Ele se aproxima muito mais de 27,34 contra o AR que fica 14,96. Olha só. Então, um se mostra muito mais arriscado que o outro, né, em questão de volatilidade. Um tem mais volatilidade que o outro e não tem grandes resultados para poder ser apresentado, ok? Olha só, o AR11 tem 11.125 cotistas, contra 2.937. E é bom até a gente falar aqui, ó, vamos olhar segmento. O APT11, ó, tá no segmento híbrido, ok? E até o site traz aqui um segmento mais específico, imóveis residenciais com a gestão ativa. Então ele é mais tijolo contra o AR11, né? Que vamos colocar aqui o segmento, só para vocês verem, eu já sei, né, que ele é de papel, né? E o fundo do site também vai trazer esse mesmo segmento, ele é de segmento papel e também gestão ativa. Então, se a gente voltar aqui no comparativo, não dá para comparar os dois de uma certa forma, né? Porque um é papel e o outro é tijolo, já começa por aí. Então, nós já vimos com outros pares do AR11, o AR11 perde, ok? Vamos colocar então aqui, eu tinha colocado o TRX, né? TRX F11. Vamos colocar ali de novo aqui, vamos ver se o APTO ganha. Ó, o APTO ganha do TRX F11. Tô colocando aqui para vocês ao vivo a cores, hein? Sem muito planejamento. Vamos ver outro fundo imobiliário, tijolo, HGLG 11. Vamos, só pra gente analisar aí, né? Vamos lá. Eita, coloquei errado. HGLG 11. É claro que também um é de logística, né? E o outro é de residência. Mas ó, você já pode perceber que já começa a perder, né? A diferença. E olha só, a diferença de liquidez: 6 milhões contra 72. Qual que você vai preferir, né? Então você começa a ter essa diferença. Então, com alguns pares, o APT11 vai começar a se mostrar não tão bom assim. Bom, acho que é isso, pessoal. Os segmentos. Não dá muito para comparar os dois, porque são de segmentos diferentes. Mas vamos olhar só o portfólio por último. Ó, o APT11 tem 1, 2, 3, 4, 5 ativos residenciais. Ele também tem alguns fundos imobiliários que ele investe e recebe, ó, fundos imobiliários de papéis, por sinal, e somente um de logística. E deixa eu ver, ele também tem CRIs. Ele é praticamente um fundo misto, né? Ele tem de tudo. Olha só, ele também tem ações, ele de participações da empresa NREV, Desenvolvimento Imobiliário. Parece que é um fundo pequeno, mas está bem estruturado, né? Bem dividido. Teria que analisar melhor o APTO11, né? Dar aquela estudada no relatório inicial dele. Importante ressaltar que ele também, olha só, tem muitos fundos imobiliários que possuem esse fundo, né? Tem uma quantidade considerável aí de cotas, olha só, o More 11 tem mais de 600 mil cotas, bastante, né? O BIM 11, mais de 300, HGFF 11, mais de 77 mil cotas e por aí vai. O MXRF 11 que eu tinha mencionado, tem mais de 67 mil cotas. Então é um fundo imobiliário que ele é requisitado, que ele tem a sua relevância e que não deve ser jogado fora. Que nós podemos perceber por outros fundos que tem ele na sua carteira, tá bom? Isso aqui não é uma indicação. Gosto de deixar isso muito claro para que ninguém
se sinta aí prejudicado, tá bom? O portfólio do R11, né? Olha só, ele vem aí falando de fundos papéis, tá bom? Ele também, mas os seus fortes são os CRIs, né? Olha só, ele tem bastante CRIs, é o seu forte, e CRIs de high yield, né? Porque para trazer trazer para você aqui 19,24%, esses CRIs eles não são de high grade, ou seja, não são CRIs seguros assim no sentido para trazer mais tranquilidade para o investidor. Ele é de high yield, é para quem quer arriscar bastante. Voltando aqui no portfólio, então ele investe basicamente em CRIs, tem alguns fundos imobiliários na carteira, mas não é tão grande. Para a gente terminar, olha só, nós temos somente 2 fundos imobiliários que possuem um R11 na sua carteira. Então, bom, tentando ali dar uma resposta ali para o nosso inscrito, quais os 2 são melhores? Eu acredito que pelos indicadores já demonstrados, o R11 é melhor que o APTO11. Entretanto, a gente não está aqui analisando toda a parte gerencial, olhando o que está fazendo, mas dentro do relatório, mas só olhando os indicadores aqui pelo site, a gente percebe que estruturalmente, ao que tudo indica, o APTO11 é melhor. Por quê? Ele tá vindo aqui com sociedade, empresas do segmento, ele tem CRIs, ele também tem fundos de cotas na sua carteira e também tem imóveis. Ele tem um pouquinho de tudo justamente para ser um fundo imobiliário mais completo, né? No segmento de mistos. Nem dá para dizer que ele é só híbrido, né, num sentido de igual o site traz aqui, ele é só do segmento residenciais. Ele é um fundo misto, tá bom? Então aí fica o critério aí do investidor. Se o investidor quer priorizar, né, o que muita gente fica atentada aqui no R11 é isso aqui, dividend yield. Aí você tem que tomar decisão, investidor. Você quer ir para um fundo entre esses 2, né, que nós estamos analisando, você quer ir para indicadores melhores, porque o R11 apresenta, mas com dividend yield maior e maior risco também, porque não adianta querer achar que vai ter dividend yield alto, não vai ter risco. Quanto maior o dividend yield, maior o risco, e você precisa aprender a isso. Então, vai assumir tudo isso ou você quer talvez dar uma chance aí pro PTO11, estudar mais ele, tanto o R também 11, precisa estudar os riscos que ele vai trazer para você, mas talvez pegar um fundo com uma gestão, por mais que ele seja pequeno, pegar uma gestão mais estruturada. Qual dos 2 você prefere? Então, coloca aqui nos comentários qual você prefere e investir. Tá bom? Bom, pessoal, esse foi aí um comparativo entre o R11 e o APTO11. Espero que tenha gostado. Curte, compartilha, deixe suas dúvidas no comentário e nos vemos no próximo vídeo.